Esse aqui é a materialização de um PL, da autoria da Claudete. Quem criou o cargo de PEI? Essa monografia, né, apresentada em 2002, né, pela Claudete Alves, né, fala um pouco do que foi esse ensaio, essa expertise, esse movimento de criar esse PL para a gente chegar aqui onde estamos hoje, Claudete. Isso é fundamental. Bem, esse foi o meu trabalho de conclusão do curso de pedagogia, que para as pessoas que me acompanham desde muito tempo, sabe que eu não iria fazer pedagogia, eu queria fazer sociologia, né? Mas, por conta da militância, do nosso ativismo, com muitos companheiros e companheiras, para conseguir ver na LDB de 96 o sonho que foi inserir a educação infantil na educação, obviamente, para estimular, né, milhares de companheiras a retornarem os seus estudos, eu também fui cursar pedagogia. Eu fiz na Anhembi Morumbi. E a minha proposta, ao término, né, na época, meu curso foi de 4 anos e tinha várias exigências de já apresentar mídia e tal, eu resolvi, a minha proposta de conclusão foi o tema gestão compartilhada na educação infantil, né? A democratização da gestão. E a intervenção já previa, que acho que vocês colocaram, algo que eu perseguia há muito tempo, porque eu sempre fui adepta de Paulo Freire e a máxima de que professor era professor e não tia, né? Professor sim, tia não, me inquietava sempre. Então, na universidade, eu tinha que propor algo que foi uma proposta de intervenção de como nós adaptaríamos o município de São Paulo frente às exigências da LDB, que tanto nós negociamos com o saudoso Darcy Ribeiro. Então, eu trabalho, como a Claudete falou, e de tudo que tem aqui, Claudete, a gente pensou esse projeto de lei e que você aqui colocou como reconhecendo a paternidade. E eu vou conversar com vocês, que eu falei muito das minhas dúvidas, pode ser dúvidas do pessoal, né, que está nas escolas, das professoras, dos ATEs, a gente apoia. Então, assim, eu falei, Claudete, olha a minha dúvida para ver se vocês não acham importante. Por que reconhecendo a paternidade e não maternidade? Porque na minha santa ignorância, não foi isso nosso diálogo? Não são mais mulheres, as mulheres que estão lá fazendo e acontecendo? Por que você colocou paternidade aqui como título desse artigo aqui? Até pela compreensão de uma sociedade patriarcal, machista, e que em nossa sociedade é muito raro a mãe não maternar, não reconhecer a sua prole. Agora, do outro lado, é muito comum, né, a resistência dos homens reconhecer os seus filhos, a paternidade, tem brigas e tal. E no caso das educadoras das creches, minhas queridíssimas amigas, até hoje muitas delas, e eu tenho uma honra de ter sido PAGE, de ter sido ADI, e hoje professora, que já posso me aposentar a hora que eu bem entender, que tinha essa dívida social. E por mais que nós tentamos, ao longo dos anos, que outros homens que tiveram oportunidades de estarem no parlamento, ou mesmo mulheres, legislassem para reconhecer a paternidade, porque como se via
a educação infantil. Lembrando que a educação infantil, ela nasce do 0 aos 7 anos, né? As crianças saíam das antigas creches para irem para o fundamental, que era o antigo primário, né? Só que nesses espaços que condicionou pela luta ser um espaço para as famílias, as mães deixarem seus filhos para trabalharem, nunca foi só cuidado, impossível você não acompanhar o desenvolvimento. Então, era um trabalho recheado de preconceitos por parte dos outros níveis da educação e que nós sentíamos a necessidade de reconhecê-lo como espaço educacional, porque, mesmo sendo educação, os governantes, os usuários, o conjunto da classe trabalhadora enxergavam esse espaço como apenas um espaço de cuidar, não de educar, sendo que nunca foi dissociado. Então, por isso que eu coloquei reconhecimento, e quando eu aprovei a lei, essa foi a proposta de intervenção da conclusão de curso, mas quando nós aprovamos a lei, eu a denominei reconhecimento dos filhos bastardos da educação. E aí, para dar visibilidade para vocês, o que a gente fez? A gente pegou, fez a captura da tela, colocou aqui, e aí a gente está fazendo alguns destaques. Por exemplo, no artigo 9 do PL, do projeto de lei, né, está dizendo aqui, no artigo 4, né, sobre as transferências dos centros de educação infantil para assistência social. E um pouquinho mais lá embaixo, vocês vão acompanhar a leitura, né, que ficam transferidos para os quadros dos profissionais de educação os seguintes cargos. Então, para vocês entenderem, saindo da assistência social para a educação, Sim. Os seguintes cargos: diretor de equipamento social, auxiliar de desenvolvimento infantil, pedagogo, auxiliar técnico administrativo, daí tem auxiliar de apoio administrativos na cozinha, serviços gerais, zeladoria e vigilância. Uma partezinha. Uma partezinha. Aqui, nessa época, os serviços que hoje são terceirizados eram servidores públicos, né? Infelizmente, ao longo dos anos, isso se perdeu. Então, essa transição, ela se predispôs, num primeiro momento, regulamentar através da lei a transição da assistência social para a educação e os cargos que estavam lá, consequentemente, também sendo transferidos para o âmbito da Secretaria Municipal da Educação, e, obviamente, que essa foi na proposta da conclusão de curso, mas no corpo da lei, já ajustando nas denominações correspondentes. Vamos passando para ver. Você vê, ninguém falou assim, terceiriza, nada disso, está lá. Pague subsídio. Transferidos para o quadro. Então, as pessoas saíram da assistência social e foram transferidos aí com essa nomenclatura. Próximo, por favor, Júnior. E aí, na outra parágrafo único, a transferências dos cargos garantirá os servidores que ocupam o direito à contagem de tempo, evolução funcional e permanência das demais vantagens pessoais no exercício daquelas conquistadas, sempre como conquista, nada cai, né, de bandeja, né, Claudete? E ficam criados nos quadros dos profissionais de educação o cargo efetivo de professor titular de educação infantil, né, de 0 a 6 anos e de 0 a 6 anos e 6 meses como um anexo. Mas fala um pouco sobre essa garantia da contagem de serviço. Que, na verdade, nós sempre priorizamos respeitar o histórico trabalhista,
dos servidores. Então, não era justo aqueles que desenvolviam já um trabalho educacional num ambiente tão importante do desenvolvimento de bebês e crianças, lembrando que esse espaço, após a roda dos excluídos, sempre foi um espaço educacional na integralidade da infância, de 0 a 7 anos, né? Então, era importante reconhecer essa bagagem educacional dos que lá atuavam. Então, quando a gente apresenta como uma proposta de projeto, que depois se transforma em lei, nós temos esse cuidado, para todos os cargos, inclusive. Tá, passando. Aí, olha lá. Os cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, né, cujos titulares estejam desempenhando suas funções no SEIS da rede municipal, serão reenquadrados automaticamente como professor titular. E olha esse aqui, gente, esse inciso segundo, a jornada especial de 30 horas semanais, obrigatória para os professores. Qual que é a visão aqui? Que os mesmos padrões de vencimentos, né, fossem estabelecidos para os professores de educação infantil optantes pela jornada especial integral, que é a GEIF, que são as 30 horas. E aqui nesse aqui, o último que vocês estão lendo, é importante registrar os mesmos padrões de vencimentos para esses professores, sem que impute qualquer prejuízo ao servidor, né? Que mais ou menos aos vencimentos, né? Se a gente está falando de mesma carga horária, mesma quantidade de minutos dedicado à equivalência salarial, sem nenhum prejuízo. Esses destaques aqui falam, né, dos cargos existentes, que os profissionais que não possuem a qualificação, né, que compõem um quadro transitório, né? Ah, eu não tenho a qualificação. O que faz? Tem aqui, nesse PL, que tenham 3 anos para adquirir a habilitação exigida, né? Mais lá para frente a gente vai falar de quem serão essas responsabilidades. E quando da lei, nós conseguimos ampliar o prazo para 6 anos, que depois se transformou em 9 anos. Então, todos aqueles, né, na época da transformação, que não detinham a formação exigida para ocupar o cargo, foi proporcionado, nós falaremos daqui a pouco, o tempo necessário para adquirirem a formação. Nesse PL também, né, a gente fala de manter a similitude, achei chique. E aí, assim, os auxiliares técnicos administrativos como auxiliar técnicos de educação, né? Apoio, manter o padrão. E um destaque aí, eu puxo para quem ainda não teve a oportunidade de saber, eu sou coordenadora pedagógica, Claudete, obrigada, Claudete. O projeto de lei ainda possibilita aos pedagogos lotados do Centro de Educação Infantil o reenquadramento no cargo de coordenador pedagógico. Aqui, para vocês novos, óbvio que quem hoje está em sala de aula, não, a grandíssima maioria não é do tempo, você tinha um pedagogo por SURBs, em unidade regional, que davam uma orientação. Então, nas creches, que depois a gente altera o nome para 6 centros de educação infantil, não existia a figura do coordenador pedagógico, certo? Nós tínhamos apenas um professor. E lembrando que aqueles equipamentos funcionavam 12 horas, sendo que, por vezes, a jornada das páginas, das ADIs, passavam de 20 horas, porque os pais não iam buscar, por vezes tínhamos que levar até para as nossas casas. E aí, né, Claudete, é o PL, o que faz com o PL? Você apresenta, você submete, né? E depende da sanção,
para que isso vire uma lei. Aqui é importante dizer que foram muitas lutas. Eu entrei como suplente em 2000, foi a primeira vez que eu concorri como vereadora, e eu tinha duas questões fundamentais durante a campanha. Trazer as creches para a educação, resolver a questão da formação e garantir o enquadramento desses profissionais na carreira do magistério, e na questão racial, aprovar o 20 de novembro como feriado. Então, só eu sei, pelas coisas que eu passei, pelos esforços que eu tive que demandar político para convencer a prefeita, para convencer os pares, sofri muita retaliação por isso, para que nós conseguíssemos aprovar essa lei. É isso. O que tem nessa lei, gente? Porque agora deixa de ser um projeto, um PL, famosos PLs, e vira lei, famosa votação. Então, o primeiro artigo traz sobre a transformação de 100 cargos vagos de diretor do equipamento social. E o segundo artigo ficam transformados 4.000 cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil para professor de desenvolvimento infantil. Então, na verdade, a lei adequou o quadro dos profissionais das antigas creches para a nova situação dos centros de educação infantil. Aí, na lei, nós criamos mais 100 cargos, né? E transformamos em diretor de escola. E óbvio que tinha que ter a formação específica, que daqui a pouco a gente fala. E aí nós já tínhamos 7.212 ADIs, que foram fazer os cursos, enfim, e criamos 4.000 vagas em concurso. Aí, ó, no artigo 4, que aí agora é artigo, já é lei, 13.574, Ana Paula, leia direito, o provimento dos cargos de professor de desenvolvimento infantil será na conformidade do anexo 1, integrante dessa lei, mediante o quê, Claudete? Concurso públicos de provas ou de provas e de títulos. Tinha isso, terceirização? Ou, Muito pouco. O que tinha como garantido nessa lei, né? Que o acesso fosse através de concurso. Sim. Então, nós transformamos e lembramos, aqui é importante registrar, que as ADIs, os diretores de equipamento social, os coordenadores pedagógicos, todos tinham feito um concurso público. Ô, Claudete, aqui nessa lei, no artigo, tem um inciso que fala, gente, ó, vem cá, para tudo, quem está assistindo live, fazendo outra coisa, para tudo, para, e vem ler isso aqui. Em caso de readaptação funcional, temporária ou permanente, nos termos da legislação vigente, os cargos dos professores perceberão sua remuneração de acordo com a jornada que estiverem submetidos no momento do evento, na seguinte conformidade. Aí, se é professor titular, é como professor titular, se a jornada é GEIF, é sobre quando aconteceu o evento da readaptação. Então, para vocês verem, lá na frente nós vamos falar um dos prejuízos que as pessoas poderão ter na transformação do cargo. Nós estamos falando de uma lei aprovada e que nós lutamos para que ela fosse aprovada há 23 anos atrás. E esse parágrafo 3º já constava das nossas preocupações para garantir que as pessoas mantivessem os direitos da jornada quando adoecessem e tivessem que se licenciarem. Então, aí aqui na lei, fala que o professor de desenvolvimento infantil fica garantido, né, sujeito à jornada de J30.
E aqui já fala em 3 horas destinadas para o desenvolvimento de atividades educacionais e pedagógicas. E ficam criados 400 cargos de coordenador pedagógico da carreira do magistério, né? Eu acho que a lei mesmo já se explica, Claudete. Se está falando que é professor de educação infantil, J30, fim. E aí é importante dizer, né? Cargos PEIs criados por lei, 15.663, cargos PEIs vagos, 1.257. Tem um monte de gente perguntando, Claudete, como vai fazer com esse concurso, né, que está aí, data. Você me permite explicar aqui? Tem um monte de perguntas sobre isso aí, eu acho legal já falar. Olha, hoje nós temos na rede direta 15.663 cargos de PEI, que são exercidos na SEIS e na CEMES. Desses 1.200, volta lá, por favor. 1.257 estão vagos, ou seja, podem ser preenchidos pelos aprovados no concurso público que está vigente ainda. 1.257. O governo pediu uma autorização, que ainda está parada, para chamar só 184. E aí vem com essa conversa de propor, mesmo que de forma opcional, a mudança. E nós temos, desses 30 mil cargos de PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental, tem 8.255 cargos vagos. Por isso que a pauta da Coeduc, nós estamos em greve, que nós estamos batendo, exigindo que o governo coloque no protocolo a autorização da chamada de aprovados do concurso e para aqueles que já foi extinto o concurso, já autorização para abertura de novos concursos. Aí lá no artigo 10 fala que os cargos de auxiliar do desenvolvimento infantil, pedagogo e diretor serão transformados como, lembra que estava lá no PL? De ser transformado, agora virou lei para professor de desenvolvimento infantil, coordenador pedagógico e diretor de escola. Ela colocou neste projeto de lei que a SME, pode passar agora é a hora, que a Secretaria Municipal de Educação que deveria, né, promover os meios necessários para a habilitação dos servidores mencionados no artigo 10 dessa lei. Daí surgiu o ADI Magistério 1 e 2, aqui nessa foto está a prefeita, né, na Marta, a secretária de Educação, a Eni, e a Claudete Alves, aí, esse registro do compromisso dessa lei em dar condições para que as pessoas possam ter a habilitação para exercer a categoria do magistério, né? Então, Fernando de Almeida, ele assinou aqui, né, o protocolo sobre o curso normal superior para as ADIs. Não, então, já para as PDI, porque primeiro fizeram magistério, para quem acha que elas transformaram sem formação. E aí, a LDB determinava um prazo até 2007, que depois foi ampliado, que todos que trabalhassem na educação básica tinham que ter a tal formação superior ou a pedagogia. E aí foi autorizados a estados e municípios essa modalidade do normal superior equivalente à pedagogia. Então, nós tivemos essa preocupação, organizamos emendas, enfim, movemos o mundo para que os educadores, né, nessa situação, e lembrando que era PEI e PEIF, que não tinha formação superior, acessaram a essa formação. E eu própria, depois, ao término do meu mandato, eu tive a oportunidade de lecionar em algumas faculdades de pedagogia e tive a felicidade de ter, inclusive, muito professor de ensino fundamental como alunos, né, no curso de pedagogia, porque
todos precisavam apresentar essa formação.